Status e papéis sociais em uma sociedade em transformação. Os papéis sociais exercidos pelos indivíduos do âmbito profissional ganham novas possibilidades devido às transformações sociais. Na sociedade, nos diversos processos de interação, indivíduos e grupos ocupam posições sociais associadas a diferentes graus de prestígio, poder, direitos e deveres. Na sociologia, essa condição de prestígio, poder, direitos e deveres é denominada status. Todos os membros de uma sociedade ou grupo social têm uma ou mais posições de status. Por exemplo, em uma empresa, patrões, diretores e empregados ocupam lugares distintos na hierarquia. Portanto, apresentam status diferenciados. A cada posição de status é atribuído uma maneira específica de agir e de se relacionar na vida social. O mesmo status pode envolver diferentes papéis sociais, que são os comportamentos socialmente esperados de indivíduos e de grupos em determinada posição. No caso de um estudante, sua posição e status comporta papéis sociais como integrante de uma turma, colega, representante no grêmio escolar e usuário da biblioteca. O status de estudante é mantido, mas com diferentes obrigações e atribuições conforme os atores sociais com os quais interage e o contexto em que está inserido. As posições de status e os papéis sociais não são imutáveis. Ao longo da história, o lugar ocupado pelos indivíduos e os papéis que exercem se modificam. As transformações recentes na sociedade brasileira têm modificado os papéis sociais de homens e mulheres, bem como o status de diferentes segmentos da população. Nas últimas décadas, a percepção sobre atividades que eram vistas como exclusivas de homens ou mulheres mudou muito, uma vez que qualquer profissão passa a ser possível para ambos os sexos. Do mesmo modo, as atividades domésticas deixam de ter a marca de tarefas femininas e passam a refletir novas relações de poder no interior das famílias e da sociedade, alterando relações sociais cristalizadas e gerando novas perspectivas na socialização, na organização social e na formação das novas gerações. Então, diferentes significados de cultura. O termo cultura tem diversos significados e usos. Para a sociologia, ela é a base sobre a qual as sociedades humanas constroem seus diferentes modos de vida. É por meio da cultura que buscamos soluções para os nossos problemas cotidianos, interpretamos a realidade e interagimos uns com os outros. A maneira pela qual estruturamos a economia, as formas de organização política, as normas e os valores que orientam nossas ações são elementos que estão presentes na cultura. Ao mesmo tempo que orienta nossos saberes e práticas, a cultura também é resultado de nossas ações sociais, por isso está em constante transformação. A construção da cultura não ocorre de maneira harmônica e igualitária, pois ela é marcada por conflitos e relações desiguais entre os diversos grupos humanos. Ao exaltar a diversidade cultural brasileira, por exemplo, não podemos esquecer de que boa parte da cultura popular sofre preconceito. Os processos históricos que geraram essas expressões culturais foram e são marcados por conflitos em que indígenas, negros, mulheres, nordestinos, quilombolas, integrantes de comunidades ribeirinhas e outras minorias sociais são geralmente considerados cidadãos menos evoluídos e suas contribuições para a formação da cultura são vistas como inferiores. A história mostra, no entanto, que, diante de interesses políticos e comerciais, os grupos dominantes incorporam esses saberes, costumes e práticas ao padrão cultural estabelecido. Então, a cultura como juiz de valor e como produção social. Para entender os diferentes significados do termo cultura, deve-se atentar para algumas formas de sua utilização, e uma delas é que se associa cultura e educação. Ao afirmar que uma pessoa tem muita cultura, o termo está sendo utilizado no sentido de educação formal ou acadêmica. Nesse aspecto, a cultura produz uma hierarquização dos indivíduos e grupos, essa, porém, é uma visão típica do senso comum e deve ser problematizada. Tal como acontece com o Jeca Tatu, personagem criado pelo escritor Monteiro Lobato, habitante das zonas rurais foi muitas vezes identificado como preguiçoso e apático, o que exemplifica um modo preconceituoso de tipificar a cultura sertaneja. Esse é um exemplo de cultura utilizada como critério de valor. Ainda hoje, muitas expressões da cultura brasileira são vistas sob esse viés, sobretudo quando manifestadas por grupos socialmente marginalizados. O slam é uma competição de poesias faladas que surgiu em Chicago, nos Estados Unidos da América, nos anos de 1980, realizada geralmente em espaços públicos por coletivos de jovens poetas que se encontram à margem dos veículos de produção e difusão cultural. Tais eventos têm revelado grande efervescência cultural com o protagonismo da juventude pobre e negra das periferias urbanas. Tem o filme Que Mal Eu Fiz a Deus, do Philippe de Chauvron, francês, de 2014, 97 minutos, onde um casal católico, conservador e preconceituoso não ficou satisfeito quando suas filhas se casaram com homens de diferentes nacionalidades e religiões. Porém, assim que a filha mais jovem anuncia seu casamento com um católico, e os pais se sentem redimidos e descobrem que nem tudo do jeito que gostariam, Em ritmo de comédia, envolvendo crenças religiosas, pertencimentos étnicos e variações culturais, o filme propicia o debate sobre tolerância e diversidade. A hierarquização das culturas urbana e rural é um exemplo do uso discriminatório e também hierarquizante do termo cultura.
com isso aí.